Até o momento, você aprendeu a desviar das coisas. A partir de agora, você vai aprender a repetir elas. Então coloca uma ficha, aperta Start e vem comigo. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula desse segundo mundo do seu curso de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e é nesse ambiente mais frio, já que a gente está no mundo do gelo, que a gente vai aprender mais uma estrutura de controle. Nós vamos começar uma nova categoria de estrutura de controle, que são os laços, as repetições ou então as iterações. Você pode chamar de qualquer um desses nomes. Cuidado, não é interação, é iteração. E nós chegamos agora aqui, ó, a aula 13 do seu curso de Python, já faz parte do mundo 2, e nessa aula nós vamos começar a estudar os laços. É a primeira aula sobre laço, a gente vai ter mais aulas para a gente poder entender melhor todas as possibilidades e todas as técnicas de se trabalhar com iterações, né, com repetições dentro de linguagens de programação, e a gente vai começar com a estrutura de repetição que a maioria dos alunos gosta por conta da simplicidade. Nós vamos começar pela estrutura de repetição mais simples e a gente vai partir para as mais complexas mais para frente. Mas nessa aula a gente vai ver a nossa primeira estrutura. Então se prepara aí que tá vindo a aula teórica. E nessa aula 13 a gente vai abandonar, vai deixar um pouquinho de lado aquela história do carrinho, né, que é virar para a esquerda, virar para a direita, que ali a gente pode testar as possibilidades. Você viu na aula 10 do primeiro mundo as condições mais simples, viu na aula 12 desse segundo mundo as mais complexas, né? A aula anterior, a aula 12, foi uma aula que a gente viu muita coisa complexa, e se você ainda não viu a aula e nem fez os exercícios da aula 12, não prossiga nos seus estudos, ó. Aqui em cima na minha cabeça tem o izinho de interatividade, aperta ele e vai diretamente para a playlist de aula do mundo 2. Vai ter a playlist do mundo 1, vai ter a playlist do mundo 2, mas vai para a aula do mundo 2, se você ainda não viu, né? Se você já completou o mundo 1, óbvio, você não precisa ver. Mas a primeira aula do mundo 2 é importantíssima, você precisa ter assistido ela para poder assistir essa aula agora. E aqui em cima também está a nossa playlist de exercícios. A gente parou, nada, nessa aula a gente vai passar dos 50 exercícios feitos dentro do seu curso de Python. Mas o que eu vou trazer aqui agora é uma outra história, uma outra condição aqui, uma outra possibilidade. Seguinte, vou botar esses blocos aqui, e dentro desses blocos, né, eles estão vazios ainda, eu vou colocar pedacinhos de chão. Então, criei uma plataforma ali, e nessa plataforma eu vou colocar uma fruta e vou colocar também um personagem. Esse personagem aí que você está vendo, você já deve ter visto várias vezes aí nas aberturas, nas animações aí do curso em vídeo. Esse aí é o meu personagem, é o Pequeno Guanabara, que foi criado pelo Ramon, que é o nosso artista aí do curso em vídeo. Parabéns pelo trabalho, Ramon. Muito obrigado por toda a ajuda que você dá pra gente. E com certeza a galera gostou pra caramba desse personagem. Eu sou apaixonado por ele, eu gosto muito. Mas o que a gente veio fazer aqui é o seguinte, olha só. Eu vou tentar chegar com esse personagem até a maçã. E aí eu vou criar um passo a passo para que isso aconteça. O que eu vou fazer primeiro, ó, já botei ali, é um comando passo. Se eu der um comando passo, ele vai dar um passo, beleza? Passou da primeira plataforma para a segunda. Vou dar mais um comando passo, ele vai dar mais outro passo. Vou dar mais um comando passo, ainda não chegou. Mais um comando passo, está muito perto. Mais um comando passo, cheguei na plataforma onde tem uma maçã e aí agora eu posso pegar a maçã. Tranquilo? Então o que está lá no canto é o nosso passo a passo, que a gente chama de nosso algoritmo para resolver esse problema. Então eu tenho aqui, ó, desse lado aqui, eu tenho o algoritmo, o passo a passo, para resolver a nossa situação, que era o personagem quer comer uma maçã. É muito simples, mas se você perceber, boa parte do programa está se repetindo. Por exemplo, se eu ampliar essa plataforma, lá, botei uma plataforma maior e coloquei mais pedacinhos de chão, vai demorar mais tempo para o personagem chegar até a maçã. E você vai falar assim, é só ficar passo, inúmeras vezes. E se forem 500 passos para chegar até a maçã? E se forem, sei lá, 10 milhões de passos? Você vai ficar dando passo, 1 milhão de vezes? E aí é que eu vou te mostrar um comando que toda linguagem de programação tem e que o Python não é diferente de outras linguagens de programação, também vai ter, que é a estrutura de laço, que é o assunto da nossa aula. Nosso programa vai começar ali e eu vou colocar um laço, eu vou representar por
uma bolinha, né? Uma setinha que vai ficar rodando. Porque, basicamente, sempre que eu crio essa estrutura de bolinha rodando, eu vou criar um laço. Esse laço é representado por essa estrutura aqui, tá vendo? Tudo que eu colocar aqui, onde está batendo a luz, vai se repetir eternamente. Então, por exemplo, se eu colocar um passo aqui dentro, ele vai ficar fazendo, ó, chegou aqui dentro, caiu na roldana, passo, volta para cá, passo, volta para cá, passo, volta para cá, passo, e assim ele fica para sempre. Se eu fizer isso aqui, ele vai andar e vai cair, porque ele não vai pegar a maçã. Ele vai chegar aqui no final da plataforma e vai cair. Então não é isso que eu quero. Então eu vou ter que colocar aqui do lado da bolinha um limite. Para eu definir esse limite, eu vou numerar cada uma das casinhas, né? Eu vou fazer um contador para essas casinhas. Cada espaço vai ter um número. Então a gente fez aqui a numeração, está indo de 0 até 10. Eu vou querer que ele ande do quadradinho 1 até o quadradinho 10, não é isso? Então, eu vou vir aqui em cima e vou colocar, olha só, do quadradinho 1 até o quadradinho 10, você conta para mim? Você faz para mim lá o comando passo? Então, olha só, esse laço que vai acontecer aqui, ó, passo, volta, vai ter um contador aqui dentro que vai fazer a contagem de 1 até 10. E dessa maneira, se eu executar esses passos, ele vai começar a andar e vai fazer isso do quadradinho, ó, tá no quadradinho 5, no 6, não chegou até o quadradinho 10. Então ele tem um contador ali dentro que está contando a quantidade de quadradinhos e quando ele chegar no 10, ele simplesmente vai parar, porque ele não vai repetir mais. Chegou no limite, chegou no quadradinho 10, ele vai sair e aí ele pode executar o comando que quiser. Se ele está parado ali, o comando que eu quero executar é o comando para pegar a maçã, pegar a fruta e comer. Deu para entender? Essa estrutura que está aqui do lado, isso aqui a gente chama de laço de repetição ou de iteração. Esse laço específico, ele se chama laço com variável de controle. Já já você vai entender por que o Python chama isso de laço com variável de controle, você vai entender o que é a variável de controle e vai, de quebra, aprender como escrever isso para o Python. Mas primeiro, em vez de escrever para o Python, vamos escrever isso em português. Eu vou colocar aqui laço C no intervalo de 1 a 10. Esse C é a minha variável de controle. Você pode dar o nome que você quiser para essa variável aqui. Eu vou chamar de C, C de contador, normalmente a gente faz isso. Então eu vou fazer um laço para eu contar no intervalo entre 1 e 10. Dentro desse comando, ó, dentro do laço, eu tenho só um comando, que é o comando passo. Então eu vou escrever, em vez de escrever coladinho aqui, eu vou escrever passo mais para dentro. Então ele tem um espaçamento aqui que você já viu, que a gente chama de indentação. Você viu lá na aula 10, da aula 10 em diante, a gente viu o que é a indentação e qual é a importância dela. E aí eu tenho, depois que eu fizer esse laço, eu tenho a saída e vou usar o comando pega. Para usar o comando pega, eu simplesmente vou escrever pega aqui, ó, colado do lado esquerdo. Significa que o comando pega, ele está fora do laço. Se ele estivesse escrito na mesma linha de passo aqui, ó, mais para dentro, ele estaria dentro. Mas como ele está do lado de fora, ele não faz parte do laço. Deu para entender? Beleza? E como é que eu escrevo isso em Python? Como é que eu vou escrever laço C no intervalo de 1 a 10? Olha só como é que é simples. Eu vou colocar for C in range 1, 10. Isso é, você vai fazer o contador no intervalo de 1 até 10. Exatamente igual. Não esquece, ó, você tem os 2 pontos aqui que são muito importantes, não se esqueça. Tem muito aluno que chega para mim e fala, Guanabara, fiz igualzinho. Você não fez igualzinho. Se não está funcionando, foi bobeirinha. Geralmente a bobeira de quem está começando a estudar Python é esquecer esses 2 pontos. Aqui dentro eu vou escrever passo da mesma maneira e vou escrever pega da mesma maneira. Então, a estrutura de cima, a palavra laço para o Python eu vou substituir por for, a palavra no eu vou substituir por in e a palavra intervalo eu vou substituir pela palavra range, que é intervalo em inglês. Viu como é fácil? Mas antes da gente arregaçar as mangas e partir lá para o PyCharm, eu vou criar uma outra situação. Na verdade, eu vou criar mais algumas situações. Vou colocar as mesmas bases ali, né? Só que tá sem chão ainda, o personagem vai cair se eu deixar sem chão. Vamos colocar um chão ali. E aí você percebe que eu deixei espaços em branco. E se eu simplesmente der um passo para frente, eu posso cair num buraco. Então eu apresento para vocês um novo comando, que é o comando para pular. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar o comando passo e depois eu vou dar o comando pula, que eu vou representar por essa molinha ali do lado. O que seria o passo e pula? Ó, vou fazer passo e pula, beleza? Ele deu um passo e pulou. Qual é o próximo passo aqui dessa sequência? Eu vou dar de novo passo e pula. Ele vai dar um passo e vai pular mais uma vez. Mais uma vez, ele vai repetir passo e pula, ele vai repetir o mesmo procedimento,
E no final eu não posso dar passo e pula, senão ele vai dar um passo, vai ficar no lugar da maçã. Em vez de pegar a maçã, ele vai se jogar no buraco, ele vai pular para dentro do buraco. Então eu vou dar o comando passo, ele vai andar para frente, eu vou dar o comando para pegar. E ele pegou a maçã. Deu para entender como é que funciona o procedimento aqui? Aí o que eu vou fazer? Vamos analisar esse código que foi gerado aqui, essa sequência que foi gerada aqui. Se você analisar com cuidado, vai perceber que os comandos passo e pula acontecem não uma, não duas, mas 3 vezes. Você percebe que sequencialmente, na mesma sequência, ele executa passo e pulo, passo e pulo, passo e pulo. Ele faz isso 3 vezes, depois ele dá passo e pega. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa ocorrência de 3 vezes passo e pula, vou fazer o seguinte, vou criar um laço, esse laço representado por essa bolinha aqui que a gente fez, e eu vou fazer ele repetir. Então, ó, isso aqui, tudo que estiver aqui onde está a luz, vai acontecer eternamente, do jeito que está aqui. Vou pegar esse passo e vou pegar esse pula, vou colocar ali dentro, ó, passo e pula. Se eu deixar assim, ele vai ficar andando e pulando, andando e pulando, andando e pulando para sempre. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que isso aconteça só 3 vezes. O que eu vou fazer? Simples, ó. Vou colocar um painelzinho aqui do lado, e nesse painel eu vou dizer, eu quero que você faça só 3 vezes. Vai fazer de 0 a 3. E se você está pensando, Guanabara, entre 0 e 3 tem 4 vezes. Já já você vai entender como é que funciona a contagem do Python. Aguarde mais um pouquinho, com certeza vai valer a pena. Então, estou te dizendo, ó, desse caso aqui, isso aqui vai acontecer 3 vezes. Terminado isso, eu não terminou o programa, né? Ainda falta dar mais um passo e pegar. Então, vai sair daqui quando terminar essa contagem e vai fazer o que está exatamente nessa luz aqui, que é onde vai ter mais um passo e o comando para pegar. Então você percebe que esse bloco aqui, essa estrutura aqui, substitui com muito sucesso essa estrutura aqui. E se você está pensando, mas elas são quase do mesmo tamanho. Imagina que eu tenha que dar passo e pulo, passo e pulo, passo e pulo, por exemplo, 2.000 vezes. Como é que eu refaço isso daqui? Eu tenho que fazer isso aqui 2.000 vezes, vai ficar gigante. Como é que eu mudo isso daqui? É só substituir esse 3 aqui por 2.000. Acabou. Viu como é simples? Essa estrutura aqui, a estrutura de laço, ela é importantíssima para qualquer linguagem de programação. Ela substitui o comando básico, né? E como é que eu escreveria isso aqui numa linguagem, né, genérica? Eu colocaria laço C no intervalo 0 a 3, ó, é um laço no intervalo de 0 a 3. Dentro do laço, eu não tenho um comando só, eu tenho 2, ó, passo e pula. Então, eu vou colocar passo e vou colocar pula dentro do meu laço. E do lado de fora, eu vou botar passo e pega. Percebe aqui, ó, passo e pega está do lado de fora disso aqui. Então, esse programa, ele é bem menor do que o programa tradicional, que eu teria que fazer passo, pula, passo, pula, passo, pula, passo, pega. Beleza? E se essa sequência de passo, pula aqui fosse maior do que, sei lá 50.000 vezes, era só eu trocar esse 3 aqui por 50.000 e tudo estaria resolvido. E mais uma vez, antes de dar o último passo para a gente poder ir para a prática, dá uma olhada nessa última situação. Antes nós vamos fazer o seguinte, vamos transcrever isso daqui para Python. Como é que eu faço? For C in range 03 e o resto é igual. Passo, pula, passo, pega. Então, compara o que está de um lado e compara o que está do outro. Do lado direito da tela está lá em português e do lado esquerdo, aqui pertinho de mim, está o range. Tá? A forma de utilizar um range dentro do Python utilizando o laço for. Beleza? E agora sim, antes de chegar ao final dessa aula teórica, antes desse primeiro momento teórico, eu vou criar uma terceira situação. Fazer a mesma situação que antes, olha lá, o mesmo personagem, com o mesmo cenário. É só eu dar passo, pula, passo, pula, passo, pula. Beleza? Vou dar aquele comando, o comando que eu acabei de aprender ali, né, que a gente acabou de fazer anteriormente. E só que eu vou fazer o seguinte, eu vou largar 2 moedas no cenário. E aí? Eu quero pegar, além da maçã no final, eu quero pegar as moedas no meio do caminho. Se você analisar aqui, ó, se eu der passo, pula, pega. Passo, pula, não pega. Passo, pula, pega. Dá um passo e pega. Você viu que mudou um pouco o padrão? Tipo, eu vou passo, pula. Eu tenho que dar o pega aqui, senão eu vou deixar a moeda para trás. Se eu fizer passo, pula, passo, pula, passo, pula. Se eu fizer esse programa aqui de cima, eu não pego moeda nenhuma. Então eu tenho que dar passo, pula, pega. Passo, pula, não pode pegar. Então eu só vou pegar se tiver alguma moeda. Então eu posso utilizar uma estrutura de controle condicional, que foi o que a gente viu uma parte no mundo anterior e outra parte na aula passada. Então é por isso que é muito importante você não perder, não pular etapas. Então eu vou abrir um buraco nesse código aí e nesse buraco do código eu vou colocar. Se tiver moeda, vou colocar dentro do se pega. Você percebe aqui que existem níveis diferentes? Esse pega aqui, ele está dentro do laço e está dentro do se. Esse passo aqui
Está dentro do laço, mas está fora do se. Então, é muito importante que você consiga visualizar essa estrutura aqui e consiga entender como um código é estruturado para conseguir funcionar dentro das linguagens de programação. Esse conceito que eu estou te passando aqui não serve só para o Python, isso serve para qualquer linguagem de programação que você vá aprender daqui para frente, ou se você já sabe alguma linguagem, você já peraí, isso aí eu já sei. Na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando essa estrutura aqui, um se, e colocando dentro de um laço. Então eu estou fazendo uma estrutura dentro do outra e a gente aprendeu dentro da programação, né, das aulas anteriores, que isso se chama aninhar. Eu estou colocando uma estrutura dentro da outra. Agora, eu posso botar um se dentro de um para? Eu posso colocar um para dentro de um se? Eu posso colocar um se dentro de outro se dentro de um para? Gafanhoto, você pode fazer o que você quiser. A partir do momento em que você conhece as estruturas, você pode interligá-las ou aninhá-las da maneira que você achar melhor. Guarda sempre isso na tua cabeça, tenha isso muito claro, porque às vezes eu tenho que juntar uma na outra, juntar uma estrutura na outra, para que elas comecem a funcionar do jeito que eu quero. Então, executando essa rotina aqui, ele vai conseguir resolver o meu problema. Ele vai andar e dar pulo, se tiver moeda. Então ele vai começar aqui, ó. Se tiver moeda, não tem. Passa e pula. Parei aqui. Se tiver moeda, tem moeda. Então pega, passa e pula. Aqui, ó, ele não vai pegar. Então ele não pega, dá passo e dá pula. E assim ele consegue pegar as moedas do cenário. E se você perceber, tem um pequeno passo que está faltando aqui no negócio. Eu quero que você acrescente o passo que está faltando e dê continuidade aos seus estudos. Como é que eu faço essa estrutura daqui no Python? Simples, é só converter. Olha só, eu posso botar laço, vira for c no intervalo, for c in range 03, coloco if moeda, para representar o se, coloco o pega do lado de dentro e o resto é tudo igual. Passo, pula, passo, pega. Beleza? Mais uma vez, compara os resultados que estão aparecendo aqui para você conseguir criar uma relação visual entre a sintaxe do Python e a sintaxe que a gente está utilizando aqui no Portugal, no algoritmo genérico. Tranquilo? Conseguiu entender tudo? Pois está chegando agora a hora de botar a mão na massa, abra o seu PyCharm e vamos fazer a sua aula prática sobre o conceito parte 1 dos laços de repetição. Já estou aqui no PyCharm, ó. Já criei a aula 13, tudo bonitinho, como se já fez 1 milhão de vezes. E vamos fazer o seguinte, ó. Se eu der print oi, vamos executar esse comando dificílimo de executar. Ó, botão direito, run, e ele vai escrever oi para mim, sem problema nenhum, sem estresse, sem nada. E aí é o seguinte, se eu pegar esse comando e dar ele, sei lá, print oi e print oi, eu executo novamente, ele vai escrever oi 3 vezes. Se eu pegar isso aqui, ó, vou copiar e vou colar. Já escrevi oi 6 vezes. Se eu executar de novo, 6 vezes. Tá, Guanabara, isso é fácil. Mas e se eu quisesse, sei lá, 10 mil vezes? Ia dar um trabalho desgraçado escrever print oi aqui 10 mil vezes. De maneira similar, o que eu posso fazer para escrever esse print 6 vezes, eu posso fazer aqui, ó. For, vou usar o C, né? Pode ser o nome que você quiser. For C in range de 1 até 6. Vamos fazer de 1 até 6 para ver o negócio que eu tinha explicado para você. Se você perceber aqui, ó, esse print tem que estar para dentro. Então, apertei o Tab. A tecla Tab está 2 teclas abaixo da sua tecla ESC. É só achar o ESC no seu teclado, desce 2 teclas e essas setinhas, né, são a tecla Tab. Então, eu vou dar outro print aqui, ó. Print fim. Então, se eu fizer isso, ó, eu vou repetir print oi de 1 até 6 e no final vai fazer print fim porque ele está fora do laço. Vamos executar. Olha lá, ó. Oi, 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 fim. Se você analisar aqui, ó, ele escreveu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por que 5 vezes? Porque de 1 até 6, ele vai fazer de 1 até 5 e no 6 ele para. Ele não considera o último número. Então eu posso fazer aqui, ó, de 0 a 6, beleza? Aqui ele vai fazer 6 vezes, ó. De 0 a 6, como eu fiz lá durante a aula. Aqui ele fez 3, mais 3 vezes e fim. Se por acaso, olha como é que é simples no Python. Eu vou apertar Tab aqui, ó. Oi e fim. Olha só, eu simplesmente botei uma tabulação a mais. Olha como ele vai se comportar. Ele escreveu oi, fim 6 vezes. Isso porque o comando fim está dentro do for. Se eu puxar aqui para fora, ele vai ficar fora do for, ó. Certo? Então o fim acontece uma vez só. Então cuidado com essa indentação, porque isso dá muita rasteira nas pessoas. Se no lugar de oi eu mandar escrever C, olha só. Ele vai escrever, ó, de 0 a 5.
Ah, Guanabara, eu preciso de uma contagem de 1 até 6. Eu não quero uma contagem de 0 até 5. Então você quer uma contagem de 1 até 6? Se você fizer 1 até 6, ele vai fazer de 1 até 5. Isso porque o último ele ignora. Já que o último ele ignora, eu boto mais 1, eu boto 7, executo novamente. E agora ele fez uma contagem de 1 até 6. Tranquilo? Vamos tentar fazer o seguinte, ó. Aí se eu quiser uma contagem de 6 até 0, se eu botar um range de 6 até 0 e executar, ó, ele só escreveu o fim. Bom, peraí. Eu quero que ele conte de 6 até 0. Na verdade, você quer que ele conte para trás. Se você quiser contar para trás, você bota aqui, ó, vírgula, menos 1. Aqui no final, você vai dizer qual é a iteração. O que vai acontecer no final do laço. Então, no meu caso aqui, ele vai tirar 1, vai começar no 6, vai tirar 1, vai para 5, vai tirar 1, vai para 4, e assim sucessivamente. Vamos executar? Olha lá, ó. Agora ele está funcionando corretamente. Se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, de 0 até 7, que foi o que a gente tinha feito antes, ele vai fazer de 0 a 6, ó, tá vendo? 0 a 6. E se eu botar aqui 2, olha só o que vai acontecer. Ele fez 0, 2, 4 e 6. Isso significa o quê? Ele contou de 0 até 7, pulando de 2 em 2. Então, ó, o resultado é esse daqui. É importante que você faça vários testes para a gente conseguir chegar à perfeição na hora de utilizar o for. Você tem que ter proficiência na hora de utilizar essa ferramenta, na hora de utilizar essa estrutura de repetição. Então, crie vários exemplos para que você possa não se enrolar quando você começar a se deparar com estruturas desse tipo. E partindo desse mesmo princípio, dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, vamos fazer aqui, ó. N recebe um int de input, digite um número. Vou botar aqui. Se eu executar esse programa, ó, digite um número, vou digitar 3, foi até o final. Beleza. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Fazer um for, o contador, em range de 0 até n. 2 pontos. E vou fazer o seguinte. Print C. Vamos escrever fim aqui. Olha só. Vamos executar. Digite um número. 7. Ele foi de 0 a 6. Vou fazer aqui, ó, n mais 1. Só para ele chegar até o número que eu queria. Se eu botar 10, ele fez uma contagem de 0 a 10. Se eu executar de novo, botar 3, ele fez de 0 a 3. Tranquilo? Eu consigo ler um valor aqui em n e utilizar esse n como parte de passagem para o for. E eu posso usar essa mesma linha de raciocínio de várias maneiras. Por exemplo, vou criar o início, vou ler aqui o início, vou ler o fim e vou ler o passo. Então eu vou ler 3 coisas, início, fim e passo. E vou começar no início, vou até o fim mais 1 e vou pulando de passo em passo. Olha que maravilha. Dá uma analisada nesse programa aqui, ó. Eu começo, vou ler o início, vou ler o fim e vou ler o passo. Vamos ver funcionando para você conseguir entender. Aqui, ó. Início, 2. Final, 9. Passo, 3. Olha lá, ó. 2, 5 e 8. Ainda não entendeu? Vamos ver de novo. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte. De 1 até 5, passo 1. Olha lá. De 1 até 5, pulando de 1 em 1. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. De 1 até 5. Vamos executar de novo. Se eu fizer 1 até, sei lá, 100, pulando de 10 em 10, olha lá, ó. 1, 11, 21, 31, 41, até 91. O próximo seria 101, já tinha passado de 10. Tranquilo? Então, você pode utilizar a estrutura de repetição a seu favor, para fazer o que você quiser. Inclusive isso daqui, ó. Dá uma olhada aqui. Eu posso fazer um for C in range entre 0 e 3. Um espacinho aqui para ficar bonito. Aí vamos fazer o seguinte. Aqui dentro eu vou ler. Input, digite um valor. Vou colocar aqui um número inteiro, tá? Vou colocar aqui na frente um int. Se eu fizer isso, vou botar aqui, ó. Print, fim. Na verdade, eu vou fazer isso aqui 3 vezes, né? De 0 a 3, ele vai fazer 0, 1, 2, vai ignorar o 3. Ele sempre ignora o último número aqui. Então, vamos executar de novo. Olha lá, ó. Digite um valor, 2. Digite um valor, 8. Digite um valor, 5. Olha só, você só leu uma vez. Só que esse comando para ler está dentro de um for. Então, se esse for vai acontecer 3 vezes, ele vai ler o número 3 vezes. Se eu botar aqui 10, ó, ele vai pedir valores, ó, 10 vezes. Tranquilo? Então, esse tipo de situação é muito importante. E aí você pode, por exemplo, vou fazer em vez de 10, vou fazer 4 vezes aqui. De 0 a 4 ele vai fazer 4 vezes. E eu vou ler um número,
e vou fazer o seguinte, eu quero ter um somatório desses números. Vou vir aqui, ó, vou fazer S recebe 0 e vou fazer com que S receba S mais N. Que no caso do Python, eu posso escrever esse S recebe S mais N como S mais igual a N, certo? E aqui no fim, eu vou botar aqui, ó, o somatório de todos os valores foi, e aí eu boto a formatação para botar o somatório. Vamos testar? Vamos ver. São 4 números. Vou digitar 4, vou digitar 2, vou digitar 3 e vou digitar 1. Se eu somar 4 com 2, 6, 6 com 3, 9, 9 com 1, 10. Então ele vai ter que me mostrar que o somatório entre 4, 2, 3 e 1 dá 10. Aqui, ó, o somatório de todos os valores foi 10. Viu, assim, as possibilidades que você tem utilizando essas estruturas aqui? Então, o que eu quero que você entenda é que você precisa praticar muito e chegou a hora de você fazer o maior número de exercícios possível. E o que a gente preparou aqui do curso em vídeo de presente para você é uma lista de 10 desafios que começa exatamente agora. Na verdade, eu falei que são 10 exercícios, mas na verdade não são 10, são 11 exercícios. Dá uma olhada aí. Tenta fazer todos eles, não fica copiando resposta da internet. O que importa é que você pratique. É muito importante. Tá chegando aí, ó, o primeiro exercício, que é o exercício 46, que pede o seguinte: faça um programa que mostre na tela uma contagem regressiva para os estouros de fogos de artifício, indo de 10 até 0, com uma pausa de 1 segundo entre eles. A gente já utilizou bibliotecas para poder esperar tempo aí, então eu quero que você junte tudo isso dentro desse programa. Então vai aparecer lá 10, 9, 8, 7, esperando 1 segundo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom! Né? Escreve lá, fogos estourando, mostra um emoji de fogos estourando. Deu para entender como é que funciona o negócio? Então, esse primeiro desafio é bem simples, utilizando repetição, contagem regressiva, espera 1 segundinho entre eles. Então, com certeza você vai conseguir fazer baseado nesses exercícios que a gente já fez durante a aula. É muito importante, eu vou ficar repetindo várias vezes. Faça, não copie a resposta. Tenta fazer você mesmo. E se você não conseguir, se enrolar muito, ó, aqui em cima no izinho de interatividade tem a playlist, procura a resolução do exercício 46. Se ainda não tiver lá na playlist, aguarda que em alguns dias vai sair. Mas mais importante do que ter o vídeo, de copiar a resposta e tudo mais, é você praticar, é você criar o seu exercício. Vamos para o 47, que é cria um programa que mostre na tela todos os números pares que estão no intervalo entre 1 e 50. Ó, eu não quero todos os números de 1 e 50, eu quero todos os números que forem pares, beleza? Tenta fazer isso. O 48 é o seguinte: faça um programa que calcule a soma, eu não quero saber quais são, eu quero a soma de todos os números ímpares que são múltiplos de 3 e que se encontram entre 1 e 500. Muito cuidado com isso. Não quero somar todos os ímpares, eu quero só os números ímpares que forem múltiplos de 3. Você fez alguma coisa parecida para saber se o número é par ou ímpar e tal, sabendo se ele era divisível por 2. Agora eu quero saber se ele é divisível por 3. Se ele é múltiplo de 3 e que esteja entre 1 e 500. Eu quero ver que valor vai aparecer aí para você. O número 49 vem aí, ó. Refaça o exercício, o desafio do 9. O desafio 9, que foi lá no início da tabuada, com certeza já está no ar, ó. Clica aqui em cima no izinho, vê lá o desafio 9. No desafio 9 eu fiz uma tabuada aparecer na tela e agora você já tem base para poder criar essa mesma tabuada de uma maneira muito mais simples, utilizando repetição. Tenta entender qual é o padrão e tenta fazer esse exercício. Galera, olha só, é muito importante porque no momento do laço é quando o aluno começa a se perder. Então é muito importante que você pratique muito laços de repetição. Então, vamos lá. Então você vai refazer o exercício da tabuada de um número que o usuário escolher, só que agora utilizando o laço for. Tenta aí. O número 50, ó, chegamos a 50 exercícios. Olha o seguinte, desenvolva um programa que leia 6 números inteiros. Então você vai botar lá o for para ler 6 números, como eu fiz agora durante essa aula, e mostre a soma apenas daqueles que forem pares. Se for ímpar, vai desconsiderar. Então vai digitar um valor, se for par, ele soma, se não for par, ele desconsidera. Exercício 50. O 51 é o seguinte: desenvolva um programa que leia o primeiro termo e a razão de uma progressão aritmética.
Então, na aula de matemática, lá mais um exercício de matemática. Não significa que programação exige muita matemática, significa apenas que eu gosto muito de matemática e progressão aritmética é uma coisa muito simples. Dá uma olhada, dá uma pesquisada aí na internet para você fazer o 51. Ele vai ler o primeiro termo e a razão de mapear e vai mostrar os 10 primeiros termos dessa progressão aritmética. É basicamente você realizar contagens de um número até o outro, pulando de tanto até tanto. Lembra aquele exercício que a gente fez durante essa aula? Começa no 1, vai até o 100, pulando de 10 em 10. Isso é uma PA. Isso é uma PA onde o primeiro elemento é 1 e a razão é 10. Certo? É isso que eu quero. Só os primeiros termos dessa progressão. Vem aí o exercício 52, que é o seguinte: faça um programa que leia um número inteiro e diga se ele é ou não um número primo. Apenas lembrando, números primos são aqueles que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas o número primo é aquele que é só por 1 por ele mesmo. Nenhum número no intervalo ele vai ser divisível. Tenta fazer. Esse programa também é um exercício clássico da programação. O exercício 53, está chegando no final, é o seguinte: crie um programa que leia uma frase qualquer e diga se ela é um palíndromo. Cara, o que é um palíndromo? Dá uma olhada aqui, ó. Vou botar alguns exemplos. Palíndromo é aquela frase que você pode ler de frente para trás e de trás para frente, que vai dar a mesma coisa, desconsiderando os espaços, como eu falei ali. Então, por exemplo, após a sopa. Faz o exercício aí, filho. Lê após a sopa de trás para frente, desconsiderando os espaços, né? Como se tivesse escrito tudo de uma maneira só. Você no programa vai digitar com espaços e o seu programa vai tirar os espaços entre palavras. Tenta fazer isso daí. Então, um exemplo, ó, após a sopa, se você ler de trás para frente é após a sopa. Mesma coisa, a sacada da casa, pode ler a sacada da casa de trás para frente. Lê também a torre da derrota. Lê de trás para frente o lobo ama o bolo. E lê de trás para frente anotaram a data da maratona. Tenta fazer isso. O que eu quero é um programa que diga se a frase que você digitou é um palíndromo. Isso aí, ele pode ser lido de frente para trás ou de trás para frente sem problema nenhum. Vamos desconsiderar acentos e vamos desconsiderar espaços. Você vai digitar frase sem acento, mas com espaços, e o seu programa vai ser capaz de tirar esses espaços. O número 54 é o seguinte: crie um programa que leia o ano de nascimento de 7 pessoas. Então ele vai fazer um laço para ler 7 anos de nascimento de pessoas. No final, mostre quantas pessoas ainda não atingiram a maioridade e quantas já são maiores. Eu quero um contador. Eu quero, dessas 7 pessoas que você digitou aí, tantos já atingiram a maioridade e tantos ainda não atingiram. Considere a maioridade com 21 anos, beleza? Então, chegou aos 21 anos, já é maior de idade. Não chegou ainda não é maior de idade. Número 55, está quase no final, faltam só 2. Faça um programa que leia o peso de 5 pessoas e, no final, mostre qual foi o maior e o menor pesos lidos. Cara, isso também é bem clássico, é bem tradicional da programação e vai te ajudar pra caramba a construir esses programas. E o último desafio dessa aula é o 56. Desenvolva um programa que leia nome, idade e sexo de 4 pessoas. Então você vai fazer um laço, vai lendo nome, idade e sexo de 4 pessoas. No final, o programa deve mostrar a média de idade do grupo, né? Qual é a média de idade dessas 4 pessoas, qual é o nome do homem mais velho, e quantas mulheres têm menos de 21 anos. E aí? Você consegue fazer isso? Consegue resolver esse desafio 56? Esse é um dos mais difíceis que a gente fez durante essa aula. Você consegue resolver esse e todos os outros desafios? São 11 desafios dentro da sua aula. E eu espero sinceramente, de coração, que você faça todos eles. Faça, não copie. Não pega nos comentários quando a galera colocar a resposta. Faz o seu. Se você tiver dúvida, vai na nossa playlist e assiste os vídeos. E mesmo que você tenha feito, assiste os vídeos lá da playlist, porque às vezes a minha solução é um pouco mais enxuta, foge um pouco daquilo que você pensou. É bom a gente ver a solução de outros programadores para a gente aprender a programar. Então, nunca se esqueça, assista a aula. Assista sim, mas assiste também os exercícios, que eles são muito importantes. Então é isso, pequeno gafanhoto. Termina aqui a primeira parte de laços do seu curso de Python. E aí? Eu falei que eu tava caprichando. Tá vendo como eu caprichei? Nunca se esqueça, curta o canal, se inscreve nele, habilita a sinetinha, mostra para as pessoas, chega lá na sua faculdade, seus amigos que gostam estão querendo aprender a programar, ou até aquele cara que fala assim, eu gostaria tanto de criar um aplicativo para celular, criar um jogo. O primeiro passo é esse, galera. O primeiro passo é você começar a aprender uma linguagem de programação. E o Python é uma linguagem de programação muito gostosa de aprender, porque ele é muito simples para poder fazer as coisas. Se você é um cara experiente e já programou em outra linguagem, sabe que o for no Python é bem simples de utilizar. Beleza?
Então, mostra isso para as pessoas, apresenta o curso em vídeo e nunca se esqueça, ó, se você puder acessar lá, ó, cursoemvideo.com/apoie, puder dar um apoio pra gente na campanha que está no ar no momento, a gente é eternamente grato. Pra galera que ajudou lá para que esse curso acontecesse, muito obrigado. E você que não apoiou, ou até mesmo você que apoiou e tá gostando pra caramba, vê lá se tem mais alguma campanha no ar e você pode ajudar a manter o curso em vídeo no ar com toda essa qualidade e produzindo conteúdo semanalmente, às vezes diariamente para você. Então é isso, pequeno gafanhoto. Eu me despeço por aqui, aguardo você na 14ª aula, onde a gente vai dar continuidade aos estudos de laço. Um forte abraço e até a próxima. Não deixa de estudar, hein? Estuda sempre. E pratica esse negócio, porque isso é um pouquinho difícil para quem tá começando. Tchau, tchau.